proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Eu quero lembrar a você que o Salmo 1 e o Salmo 2 são os dois lados de uma única porta de entrada para o saltério. Eles não trazem um subtítulo Salmo de Davi, pois estes não são salmos sobre Davi, mas são sobre o homem justo, que é também o rei ungido de Deus. Assim, o Salmo 2 decreta que o rei será o filho de Deus e que ele governará o mundo, mesmo que esse mundo insista em viver em oposição a ele. O Salmo 2 é muito claro ao dizer que o governo pertence a Deus e ao seu Filho, que é o seu rei, por meio de quem ele governa todas as nações e todos os povos da terra. Mesmo assim, no Salmo 2 nós encontramos essas nações, esses povos, com seus reis e autoridades se opondo a Deus e ao governo do seu ungido, que é o seu rei. Este é um salmo dividido em 3 partes: o desejo, a declaração e a decisão. E a primeira coisa que vemos aqui nos versículos 1 a 3 é a oposição ao governo do Rei de Deus. Observe na sua Bíblia, no Salmo 2, o que as nações estão fazendo nos primeiros 3 versículos. Veja que elas estão unidas e amotinadas para se opor ao governo de Deus. E o que elas estão fazendo é mostrar o seu desejo de serem livres desse governo. No versículo 3, essa união é para que juntas elas possam quebrar as correntes, quebrar as algemas, as cadeias que os prendem. Nações, povos, reis e autoridades olham para o governo de Deus e do seu ungido, que é o seu rei, como uma prisão. Por isso o desejo deles é de se verem completamente livres desse governo. Aqui no Salmo 2, as nações e as autoridades da terra veem o governo de Deus como algo indesejável. E observe como eles estão unidos nesse propósito de se opor ao governo de Deus. Pense só, qual foi a última vez que você viu nações, reis, autoridades e governantes do mundo se unindo para fazer alguma coisa? Todos estão atrás dos seus próprios interesses. Mas aqui, um único interesse une todos eles: o de romper as cadeias e de se opor ao governo de Deus através do seu rei ungido. Existe uma ideia aqui muito interessante de que quanto mais poder esses governantes acumulam para si, mais eles se sentem no lugar de Deus, mais eles se sentem como deuses, ao ponto de querer eles mesmos usurpar o reino de Deus, se opondo a ele e ao seu governo através do seu rei. A união universal das nações é contra Deus e contra o seu ungido, que é o rei do mundo. O rei que o mundo todo se une contra ele, mas que jamais terão sucesso naquilo que eles estão tramando. Por isso o Salmo fala que aquilo que eles estão fazendo de se amotinar, de se unir, é em vão. E qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus vem em uma declaração. Dos versículos 4 a 9, Deus ri de quem se opõe a ele. Você já imaginou Deus rindo? Pense só, o que faz Deus rir? Deus ri daqueles que estão tramando contra o seu governo e contra o seu rei. E Deus ri porque ele está vendo criaturas finitas se opondo ao Deus infinito. Criaturas de reinos passageiros contra o Deus de um reino eterno. A verdade é que Deus é maior que os reinos deste mundo, pois o reino de Deus não é como os reinos deste mundo. O reino de Deus é eterno e é governado por um rei ungido, que é também o homem justo do Salmo 1. E há algo interessante sobre estes reis: não importam o que eles façam, não importam o que eles estejam tramando contra Deus e contra o seu rei. Cada minuto da vida deles grita a sua finitude. E que não importa o quanto eles se esforcem para serem poderosos, Deus sempre estará acima deles. A verdade é que os governantes só estão no lugar onde estão porque Deus os colocou ali. E o que Deus está fazendo aqui, rindo daqueles que se opõem contra ele, é lembrá-los de que um dia os líderes do mundo precisarão lidar com aquilo que os faz lembrar que eles não são para sempre. E a morte diz isso a eles. Deus ri porque o governo do seu rei é diferente. E aqui nós temos um contraste dos reis da terra se opondo contra Deus e o rei ungido de Deus que vive em relacionamento com Deus. E é este relacionamento que faz com que o filho, que é o rei, peça a Deus as nações como sua herança. Nações que estão contra ele e os confins da terra como a sua propriedade.
o contraste mais belo desse salmo é que as nações querem quebrar as algemas, pensando que o governo do Rei de Deus é um governo ruim, difícil, e de que eles não têm verdadeira liberdade quando estão submissos a ele. Mas aí nós vemos no restante do salmo que é o rei que vai quebrá-los. E isso é tão fácil para o Rei de Deus que eles apenas parecem vasos de barro que se quebram facilmente. E aí o salmo termina, dos versículos 10 a 11, com uma decisão, uma resposta e uma pergunta para nós. Qual deve ser a resposta ao Rei de Deus? No final desse salmo, Deus convoca os reis e autoridades que se opõem a ele para ouvi-lo. E ao convocá-los, Deus faz uma advertência. Sejam prudentes, sejam sábios. A sabedoria aqui, ou a prudência, é submeter-se ao governo do seu rei, do seu ungido, que é o seu filho. E essa resposta sábia, o salmista diz: adorem, exultem e beijem. Uma ideia de recebimento, de relacionamento. Recebam o rei, confiem no rei. Não é a oposição, mas a fé no rei Messias de Deus. E o salmo termina com duas realidades. De um lado, o triste fim daqueles que se opõem ao Rei de Deus e que encontrarão no fim de toda essa oposição e rebeldia apenas a destruição. Enquanto que do outro lado, o salmista diz que aqueles que se refugiam no Rei de Deus encontram bênção e felicidade. Como são abençoados aqueles que se refugiam no Rei ungido do Senhor, que creem nele e que esperam dele não a destruição, mas a bênção de um reino eterno. Em outras palavras, não existe destruição quando a resposta é a confiança no Rei Messias de Deus. Quando nós lemos e observamos o Salmo 2, nós exultamos no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Rei, pois sabemos que se crermos nele, se confiarmos nele, não é a destruição que nos aguarda na eternidade, mas é a salvação eterna. Lembre-se, foram reis e autoridades desta terra que condenaram Jesus a uma cruz. O governante romano estava lá, as autoridades religiosas estavam lá, ímpios estavam ali, gentios estavam ali, todos unidos para condenar o Rei de Deus. E pense só, o que reis e autoridades estão fazendo hoje? Então, este não é um salmo sobre Davi, este é um salmo sobre o Senhor Jesus Cristo. E nós observamos e oramos este salmo à luz do cumprimento em Jesus, esperando dele as bênçãos que somente o seu governo soberano pode nos dar. E lembre-se de como a história deste mundo termina. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Lembre-se, as autoridades da terra um dia precisarão lidar com a sua finitude. Eu e você um dia precisaremos lidar com a nossa finitude. A morte é um lembrete constante para todos nós de que a vida é passageira. Mas a cruz e a ressurreição de Jesus é um lembrete constante de que para Jesus a vida é eterna. E de que podemos encontrar nele essa vida eterna, se confiarmos nele e nos refugiarmos nele como nosso Rei. Jesus é um Rei que não está morto, mas é um Rei que vive hoje e para todo sempre. O que cabe a nós é responder sabiamente ao convite gracioso de Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Esse é o convite do Rei para que todos os povos, nações, reis e autoridades sejam prudentes, sábios e se refugiem no Rei, para então encontrar todas as bênçãos que só existem nele. Então, ao orarmos este salmo, nós fazemos essa oração em Cristo. E ao fazermos isso, oramos com gratidão pelo seu governo sobre as nossas vidas. Bendito seja Jesus Cristo, o nosso Rei. Ó Deus, confessamos que nossa tendência é a rebeldia, pensando que podemos encontrar liberdade em outro lugar que não seja o governo do Senhor sobre nós. Perdoa-nos para vermos que a liberdade alegre só existe em Ti e no governo do Teu Filho sobre nós. Oramos gratos pelo governo de Jesus, um governo que jamais nos decepciona e que sempre nos enche das bênçãos que estão nele. Em nome de Jesus, o nosso Rei, que oramos. Amém. E aí, gostou da nossa leitura? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e um comentário. E também compartilhar esse vídeo com alguém que você saiba que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E eu te vejo então no nosso próximo salmo.
Um grande abraço e até a próxima.